Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer um tema super legal que eu já fiz, mas sobre outro autor e que fez muito sucesso, até me surpreendi, e eu estou falando do vídeo que eu fiz sobre por onde começar a ler Agatha Christie e muita gente gostou e aí eu decidi fazer isso sobre outros autores. E hoje vou falar, portanto, sobre Edgar Allan Poe, um outro autor que eu gosto demais. Como eu já mencionei várias coisas sobre ele aqui nesse canal, eu acredito que muitos já conheçam. Há um vídeo que eu fiz só sobre ele, contando algumas curiosidades, e hoje eu vou dar algumas dicas de por onde começar a ler a sua obra. Edgar Allan Poe foi um ensaísta. Ensaio, para quem não sabe, é como se fosse um artigo teórico, só que menor, escrito da mesma forma, de forma crítica, analítica. Além disso, ele também foi um grande poeta, referência na poesia aqui no Brasil, no mundo inteiro, e ele também foi contista, então ele escreveu vários contos que fizeram muito sucesso, influenciaram vários autores, inclusive ele influenciou grandes nomes aqui do Brasil, como é o caso do próprio Machado de Assis, que lia Edgar Allan Poe. Ele nasceu nos Estados Unidos, e como a gente tem uma forte influência americana, querendo ou não, ele também foi uma referência aqui para a nossa literatura, portanto. Então, contextualizando quem foi Edgar Allan Poe, basicamente o gênero dele se resume a terror, literatura policial, e no poema dele a gente vê um toque de romantismo muito melancólico. E como eu sei que eu tenho público de todas as idades, de todos os gostos, eu sou muito grata por isso. Hoje eu trouxe dicas de poema, dicas de conto e dicas de ensaio, de por onde começarmos a ler esse grande autor, tendo em vista aquilo que você gosta de ler. Então, primeiramente, eu já estou aqui com a minha bíblia do Edgar Allan Poe, que é o livro Contos de Imaginação e Mistério, da editora Tordesilhas. Essa edição de 2015 e é uma edição que eu amo. Ela tem uma tradução muito boa, tem ilustrações do Harry Clarke, que foi um ilustrador incrível também e super combina com as histórias macabras do Poe. Eu vou começar indicando para vocês o meu conto favorito de Edgar Allan Poe, que é Os Assassinatos da Rua Morgue. Por que eu gosto tanto desse conto? Gente, porque nesse conto nós vamos ter um caso policial, que vai ser investigado por um detetive. Mas não é qualquer detetive, é o primeiro detetive da história da literatura. Veio antes de Sherlock Holmes, inspirou Sherlock Holmes. Então é uma história incrível, eu recomendo demais que vocês leiam. Nós vamos ter o assassinato brutal de uma mãe e de uma filha. Elas foram assassinadas dentro da sua própria casa, na qual elas estavam sozinhas. E a porta estava trancada pelo lado de dentro, então não tinha como o assassino ter fugido. E aí o nosso querido detetive vai ver que a polícia está cometendo alguns erros e vai ir lá investigar e vai resolver isso brilhantemente. Outro conto que eu não poderia deixar de indicar para vocês é O Gato Preto. Por quê? Porque O Gato Preto é o grande conto do Edgar Allan Poe. É o conto número 1. Falou em Edgar Allan Poe, falou em conto de Edgar Allan Poe, as pessoas vão lembrar desse conto, então para conhecer ele, você tem que ler. É uma história sobre um cara atormentado que lembra muito a figura do Edgar Allan Poe. E é difícil contar esse conto sem dar spoiler, porque é um conto bem curtinho, então eu não vou falar nada sobre ele. Vão lá e leiam O Gato Preto, vocês já devem ter ouvido falar, então confiem em mim, é um clássico dos clássicos. E eu vou indicar mais 2 contos para vocês. Um deles é O Coração Denunciador. Em algumas edições vocês vão ver como O Coração Delator, mas é o mesmo conto, tá? Só uma questão ali de opção de tradução. Gente, é um conto incrível, a história de um homem que ele cometeu um crime, um delito, mas não tem nada que indique isso. Não tem nenhuma pista que leve o crime a ele, a não ser a sua consciência. Gente, é muito bom esse conto. Parem tudo que vocês estão fazendo e vão ler O Coração Delator. Sério, vale muito a pena. E o quarto e último conto que eu vou indicar para vocês lerem hoje é A Máscara da Morte Vermelha. Gente, incrível, tem tudo a ver com o que estamos vivendo hoje e, nossa, é uma história tão bem construída, vale a pena lê-la. E esses são os meus contos favoritos dele até o momento, porque eu também não li tudo. Mas assim que eu for lendo, eu vou atualizando vocês sobre o que eu estou achando, se eles continuam ou não sendo os meus contos favoritos. Mas por enquanto, eu garanto para vocês que são leituras que valem a pena. E agora eu vou indicar 2 poemas do Edgar Allan Poe e 2 ensaios. Começando pelos poemas, que eu sei que é aquilo que tem mais público, não é mesmo? Então já vou guardar este meu livro, que é o meu livro de contos, e vou pegar o meu livro do Edgar Allan Poe de poemas e ensaios. E aqui estou com o meu livrinho, esse é o livro mais simples, a capa dele é mole, ela é da Globo Livros, uma edição bem simplesinha de 2009.
mas eu gosto bastante dele. Ele é um livro bem completinho, tem vários poemas do Poe, e a tradução deles é do Milton Amado e do Oscar Mendes, que são grandes tradutores brasileiros. Então gostei bastante. Às vezes, gente, você compra uma edição cara, luxuosa, mas o tradutor não é alguém muito bom, né? Então compensa às vezes comprar uma edição mais simples, mas que o tradutor seja aí reconhecido. E os 2 poemas que eu vou recomendar para vocês hoje são O Corvo, que é o mais famoso, de Edgar Allan Poe, que vai contar uma historinha ali dentro do poema sobre um homem solitário que é atormentado por um corvo que chega até ele e ele vai fazendo perguntas para o corvo e o corvo vai respondendo Nevermore. É muito legal esse poema, gente, é muito bem construído. Se vocês puderem, se vocês conseguirem ler ele em português e depois em inglês, leiam porque vale muito a pena. Sério, é um poema incrível, é uma aula de como construir uma poesia. E o outro poema do Edgar Allan Poe que eu vou recomendar para vocês hoje é o poema Só. Não fui na infância como os outros, e nunca vi como os outros viam. Minhas paixões eu não podia tirar de fonte igual a deles. E era outra a origem da tristeza, e era outro o canto que acordava o coração para a alegria. Tudo que amei, amei sozinho. Esse é só o trecho inicial do poema, gente. É um poema muito lindo. E hoje, pegando o livro, eu vi que eu fiz uma ilustração aqui em 2015 nesse poema. Então é um poema que eu gostei há muito tempo atrás e que ainda hoje eu gosto demais. Indicado os 2 poemas, indicados 4 contos, vamos lá para 2 ensaios agora. Então, gente, os ensaios que eu vou indicar para vocês hoje também estão neste livro, mas eu acredito que tanto os ensaios, quanto os contos, quanto os poemas que eu falei hoje, vocês encontram aí na internet em domínio público. Ou seja, você consegue encontrar gratuitamente e sem ser pirata, né? Vai estar em domínio público realmente, porque é um clássico e porque algumas editoras disponibilizam. Já tem edições de editoras que nem existem mais e que às vezes acabam disponibilizando. Então, por isso, é bem provável que vocês encontrem aí na internet, tá? Então, eu vou indicar para vocês o princípio poético e a filosofia da composição, que são 2 ensaios muito importantes do Edgar Allan Poe, que não necessariamente ensinam, mas que dão dicas, que mostram como ele constrói os seus poemas, o que ele acha que é importante, quais são as principais coisas que um conto, que um poema deve ter para ser considerado de qualidade. Como que eu vou construir meu ritmo, como que eu vou construir meu refrão e assim por diante, ele vai traçando todo um panorama. Vale muito a pena ler. E são bem curtinhos, né? Como eu já mencionei, ensaios são super curtos, então vale a pena para conhecer esse outro lado, mesmo que você não seja da área de letras, mesmo que você não tenha interesse em estudar literatura, é bem legal conhecer. E eu posso voltar aqui e contar para vocês como se fosse uma resenha de cada um desses ensaios, porque eu acho que talvez seja importante aí para os alunos de letras, basta vocês comentarem para mim se vocês gostariam ou não. E é isso por hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A ideia foi trazer aí dicas de por onde começar a ler Edgar Allan Poe. E eu acredito que vai ser muito fácil para vocês depois dessas dicas. Não se esqueça de curtir o vídeo se gostou do conteúdo. Se inscreva se ainda não for inscrito. Já ative as notificações. E é isso.